Olá, bom dia! Hoje, 20 de novembro, uma data especial, o Coletivo Racial dos Químicos sempre faz uma atividade. E hoje nós estamos aqui para fazer uma atividade diferente e especial para vocês. Estou aqui com o meu companheiro Valmir. Bom dia, tudo bem? Valmir aqui. A gente está hoje no dia 20, essa data especial, com uma pessoa muito especial para a gente, no nosso coletivo, né, que já participou de várias outras gravações com a gente e hoje ele vai apresentar um pouco sobre o 20. Vamos passar a palavra para o nosso convidado especial, que é o Rafael Pinto. Rafael, por favor, a palavra é com você. Muito obrigada desde já pela sua participação. Prazer estar aqui com você. Bem, eu que agradeço mais um convite do coletivo racial aqui do Sindicato dos Químicos. E esta data é uma data extremamente importante para nós, uma data histórica, uma data de reflexão do racismo, como se dá o racismo no Brasil, mas, por um outro lado, também ela leva a que a gente pense e faz uma narrativa da história de resistência do negro à escravidão. E o 20 de novembro, a principal data do 20 de novembro, a principal ação do 20 de novembro, que nós nos referendamos, tem a ver com a República dos Palmares. A República dos Palmares, ela foi um fenômeno que ocorreu no Nordeste brasileiro, lá naquela região de Alagoas, União dos Palmares, sob o pé da Serra da Barriga. Inicialmente, se iniciou com um grupo de escravizados angolanos, ou seja, já traz, do ponto de vista da cultura, a raiz banto e a forma de organização. A questão fundamental é essa. O que você tem naquele momento que a gente chama hoje de República dos Palmares? Foi uma reprodução na Zona da Mata, foi uma reprodução daqueles reinos existentes na África. Então, os escravizados estabeleceram isso, e isso aí foi crescendo e praticamente durou quase um século, né? Essa resistência que os palmarinos desenvolveu e construiu essa representação em Palmares, que na história da diáspora africana, na história da escravidão colonial, talvez seja um dos marcos, se não foi o marcos mais interessante. Como que a gente não aprende isso na escola, né? Você fala que a resistência de Palmares foi 100 anos, e só faz 130 que a gente está livre, né? Liberto. Falava um pouco sobre a princesa, que o pessoal acha que a escola ensina isso, né? Foi ela que libertou a gente assim do nada, em 1888. Na verdade, a nossa reflexão faz sentido de fazer essa reflexão de como se dá a escravidão no Brasil e como que se dá o processo de eliminação, entendeu, da escravidão. Nós temos que pensar que a elite colonial naquela época se refletiu muito em cima da Revolução Haitiana, que foi a primeira revolução, a primeira revolta de escravizados, que teve sucesso. Então, o Haiti chamou muito a atenção, não só do mundo, mas chamou muito a atenção da elite brasileira da época. Por quê? A Revolução Haitiana, ela se referenciou, entendeu, na Revolução Francesa. O Toussaint de Louverture pensou na Revolução Francesa. Então, o que ocorre? Na época, se falava assim, não vamos permanecer a haitianização no Brasil. Então, você vai tendo todo um processo, no Império, a primeira Constituição do Império, pós a chamada independência,
já dizia que a partir daquele momento, 1831, a partir daquele momento não se teria mais, não se consideraria mais pessoas nascidas escravas. Sim. No entanto, a abolição da escravidão só foi acontecer em 1988. Entendeu? Então, essa é uma questão que como se dá o processo no Brasil. Com esse temor, pelo fato de que a população negra era a maioria da população. Na segunda metade do século XIX, 80% da população brasileira era negra. Entende? Aí tem esse processo que foi aquilo que nós conversamos atualmente sobre o branqueamento da classe trabalhadora. Então, houve um processo de substituição do trabalhador africano escravizado ou afro-brasileiro e, posteriormente, dentro deste processo, se estabeleceu uma política de Estado. A lei de terras, que impediu do negro de ter acesso à terra, e a Constituição de 91, já na República, colocou-se a questão do analfabetismo. Sim, era importante dizer que o escravizado não podia ter acesso à escola. O escravizado não podia ter acesso à escola. Na Constituição, em 1891, proibiu-se do analfabeto votar. E aí, quando vocês tocam, olha, nós estamos há 135 anos da abolição da escravidão, sim, excelente. Só que a questão do voto, esse direito importante de cidadania, o voto só foi liberado para os analfabetos em 1988. Poxa, então o que nós temos? De fato, algumas marcas da escravidão nós temos superado em 88, falando a questão do voto. A questão também, que a chamada a Constituição Cidadã, a Constituição de 88, ela é muito legal para a gente refletir direitos, direito à moradia, direito à cultura, direito à saúde, direito à educação. E a educação, quando nós falamos, olha, vamos pensar a presença, a história do negro no Brasil, sair um pouco de uma educação eurocentrada, que é o que aconteceu no Brasil, nós temos essa experiência, uma experiência de 20 anos. Experiência de 20 anos do ponto de vista que a LDB, ela foi alterada em 2003. Foi uma das primeiras ações do governo Lula, do primeiro governo Lula, que introduziu a história da cultura e da história da cultura e da África, entendeu? No currículo escolar. E, posteriormente, a 11645, que efetivou a história das populações, dos povos indígenas do Brasil. Então, nós estamos tendo mudanças assim, bastante importantes. E como é que a gente cai? Por que, então, o Dia Nacional da Consciência Negra? São construções, isso que é importante dizer, são construções de baixo para cima. Ou seja, onde os movimentos sociais, a sociedade civil organizada, ela começa a apresentar suas propostas, melhorando sua participação. No caso do movimento negro, ele apresenta-se como um sujeito coletivo, pós a ditadura, e apresenta essas pautas que estão sendo levantadas e que, inclusive, essa pauta é uma pauta combinada. É importante falar aqui onde nós estamos, nos químicos. É uma pauta que ela está linkada à ação dos movimentos, à ação da construção, inclusive, da própria CUT. É um processo que, uma outra postura que os trabalhadores têm na cena política, não só de se auto-organizar, mas de aliar-se com os movimentos sociais que então aparecem, e são 3 movimentos que aparecem de forma como sujeito político. Movimento negro, movimento de mulheres e movimento LGBTQIA+. Ao lado disso, é importante dizer que os trabalhadores também falam assim, nós vamos ter o nosso partido. Sim. Também se organizam também com uma organização partidária
com um peso na história do Brasil que até então não tinha. Então, se nós observarmos que a participação, principalmente da população negra, nos processos eleitorais, ela se dá com o advindo do PT, que o PT permite com que os trabalhadores, entendeu, possam pleitear e desfazer a disputa, tanto no âmbito municipal como estadual até nacional, onde nós chegamos a eleger um presidente, que foi o primeiro presidente trabalhador da história do Brasil. Verdade. Não é pouca coisa. Quando você está entrando nesse assunto, é importante até, como hoje é dia 20, o governador deu a lei agora esse ano, que é estadual, mas não é porque ele é bonzinho, né? Não é por causa do partido, ele está querendo eu acho mais tomar importante a narrativa, não sei. Isso, né? Na verdade, a extrema-direita, vamos falar desse governador e também falar do ex-presidente. A extrema-direita tem uma postura, entendeu? Nas suas políticas extremamente racistas. Então é importante dizer que não havia como não sancionar a lei, porque essa lei é uma iniciativa do deputado Teolínio Barba, do PT na Assembleia Legislativa. Uma lei que há muito tempo precisava ser aprovada, e a conjuntura hoje não há como não sancionar, que na verdade o governador o que ele fez foi sancionar. Na verdade ele pegou uma carona, entendeu? Essa é de uma ação verdade, coletiva, né? Histórica que estava acontecendo há muito tempo. Rafael, queria que você falasse um pouquinho para a gente qual a importância do movimento negro ter essa data para estar referendando, né? Na verdade, o que ocorre é o seguinte: a população negra, historicamente, ela tinha que se apresentar. Normalmente o Brasil fala que o Brasil, a nação brasileira, ela é formada das três raças, tá certo? Branco, amarelo, negro, branco e amarelo, entendeu? Indígena. Então, o que nós estamos fazendo? Houve um processo histórico de apagamento da presença negra no país. Então, quando nós, aí eu falo nós no sentido coletivo, de elevar o 20 de novembro, a data mais importante, a data da consciência negra, que implica a consciência negra, ela implica do Brasil ter consciência da sua história de resistência construída de baixo para cima. Então, a consciência negra, o Dia da Consciência Negra tem esse espírito de uma maior conscientização política de direitos e uma ferramenta de emancipação humana. Se nós olharmos o que aconteceu com a escravidão do ponto de vista de direitos humanos, na história das civilizações, foi o único momento que o ser humano foi transformado em mercadoria, que perdeu o seu status, entendeu, de ser humano. A escravidão colonial tem essa gravidade. Quando ainda nós, no Brasil, estamos lutando e fazemos como agora, vamos entrar no 20 de novembro, estamos agora no 20 de novembro, estamos fazendo esse processo, eu vou retomar uma questão importante desse momento. Nós estamos falando muito sério contra a repressão que sempre ocorreu, a repressão policial. A repressão policial, ela vem desde o período da escravidão, a repressão e a violência policial no Brasil, ela vem do histórico dos capitães do mato. Esse perfil, essa matriz da segurança pública no Brasil é isso. E nós estamos, no 20 de novembro, denunciando, entendeu, o papel arbitrário, violento da polícia, que vocês vê as várias chacinas que ocorreu aqui no Cubatão, que ocorreu no Rio de Janeiro, que ocorreu em outros lugares, entendeu? E também a grave quantidade de crianças que são terrivelmente assassinadas. Sempre tem uma história de bala perdida
E essa bala perdida sempre atinge um negrinho e uma negrinha. Sempre que a gente vê nos telejornais, nas TVs, a bala perdida acertou um corpo negro, ou de uma mulher negra, ou de um jovem negro, nas favelas, nas comunidades. E acho que está explícito isso, né? Que isso vem desde lá atrás, como você bem lembrou, da época dos Capitães do Mato. Porque né? muita gente fala assim, o que é racismo estrutural? Né? Sim. O racismo estrutural é nada mais, nada menos, quando nós falamos sobre isso, como política de Estado, que ela tem uma decorrência ao longo do tempo e um conjunto de ações de criminalização. No caso específico, eu posso usar essa expressão com muita tranquilidade, entendeu? De criminalização da população negra. Entendi. Rafael, Isso se dá nos vários momentos da história, nós observamos isso. Rafael, eu queria fazer uma pergunta para você. Como esse ano, a marcha, que vai ser hoje, no dia 20, mais tarde aqui, fazendo 20 anos, você como um dos fundadores do Movimento Negro, o que você acha dessa data de 20 anos da marcha? O Movimento Negro tem uma questão muito legal, muito bonita, que são as marchas. As marchas não é uma passeata, não é uma caminhada. A marca do Movimento Negro no Brasil são marchas, umas maiores, outras menores, e também a sua sequência. Entendeu? Na verdade, as marchas, ela é um processo que ela vem acontecendo mesmo sob a ditadura. O Movimento Negro sempre fez marchas. Essa marcha feita aqui em São Paulo, ela inicialmente, né, ela começa e também foi uma unificação. A CUT fez a marcha do Sorriso Negro, entendeu? E aí foi vendo uma combinação, entendeu? Até chegarmos nesse ponto da querida Bel, que tocava muito e cantava, era muito legal isso, até chegar nesse ponto que nós temos a marcha do 20 de novembro, fazendo 20 anos agora, e que ela deve continuar. Por quê? Porque ela é um momento coletivo que, na conjuntura, o movimento negro se expressa e faz a denúncia do racismo no Brasil. No caso, esse ano, nós estamos encerrando a jornada de luta contra a violência policial. Rafael, nosso tempo é curto, desde já eu te agradeço pela participação, por ter vindo aqui participar do nosso programa, né? E eu queria que você deixasse agora uma mensagem de encerramento do nosso programa para os nossos trabalhadores, onde a maioria são negros, jovens, mulheres, né, e homens negros, e sabemos que os negros são os mais prejudicados nos trabalhos, estão sempre nos piores trabalhos, né, sempre com os piores salários. É isso. O que eu digo, e acho que é importante falar, que para os trabalhadores na categoria química e para os trabalhadores em geral, é necessário fazer o enfrentamento do racismo no local de trabalho. E é necessário também fazer alterações do ponto de vista de enfrentar o racismo estrutural nos acordos e nas convenções coletivas, no sentido de que os direitos de igualdade estejam garantidos, especificando as políticas de ações afirmativas que estão estabelecidas e o que o Estado brasileiro tem compromisso. Então, eu chamo muito a atenção e peço um recado aos trabalhadores químicos, essa categoria valorosa, competitiva e lutadora, que dê atenção no combate ao racismo nas suas convenções e acordos coletivos. Então, queria agradecer muito você, Rafael, por essa entrevista aqui com a gente, esse bate-papo legal, descontraído. É muito bom ouvir essa aula de história que você dá para a gente, né? Espero que não seja o último, a gente faça mais, né? E queria chamar vocês de casa para sempre estar aqui com a gente, assistindo o programa Negritude em Ação, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.